Convido você a abrir a palavra do Senhor comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. O texto diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, do turno de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. A minha versão diz Elizabeth, mas conhecemos mais como Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. Verso 24 a seguir. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou. E escondeu-se por 5 meses, dizendo: assim o Senhor fez comigo nos dias em que Ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra lida. E nós pedimos que o Senhor possa ministrar no nosso coração por misericórdia de nossas almas. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Eu quero trazer como tema para a nossa reflexão: quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir. Quando nós olhamos para esta palavra, nós observamos que há um homem que era temente ao Senhor, que conhecia o Senhor e que vivia uma vida de oração. Ele tinha uma vida de oração. Zacarias era sacerdote no seu tempo, servo de Deus, homem de Deus, temente ao Senhor, e o texto diz que ambos eram justos diante de Deus. E é interessante nós observarmos, e eu já destaco aqui para que possamos compreender melhor, em primeiro lugar, viver uma vida com integridade e saber esperar no Senhor. Zacarias tinha uma vida de integridade e uma vida de oração. Uma vida de oração, ela exige de nós um comportamento diário. Uma vida de oração, ela exige de nós disciplina. Uma vida de oração exige de nós um comportamento que por muitas vezes não gostaríamos de ter de forma natural. A nossa humanidade, nós como pessoas, gostamos de coisas mais suaves e coisas mais tranquilas. E por que não dizer que gostamos de coisas para ontem? Não é para hoje, é para ontem. Gostamos de coisas urgentes. E quando nós observamos a respeito de uma vida de oração, nós vamos entendendo que quem ora sabe esperar. Quem ora consegue viver uma vida de paciência. O salmista, ele expressa com muita clareza no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor e Ele ouvirá o vosso clamor. Esperar com paciência é algo que exige de nós perseverança. É algo que exige de nós uma disciplina constante, algo diário, algo prioritário. E uma vida de oração, ela não vai permitir que eu e você andemos oscilando. Quando eu digo oscilando, eu digo queixando-se ou pensando de forma para um lado e para o outro, ou confuso em suas formas de ser e de pensar. Mas quando nós oramos, nós não conseguimos mais viver pensando de formas diferentes. Apenas alinhamos um propósito com o céu. Apenas entendemos que Deus tem um propósito. E quando nós alinhamos com o Senhor, nós vamos entendendo que a vida com integridade e saber esperar no Senhor é algo que se torna comum em nós. É algo que vai se tornando comum em nossa vida. E o tempo pode até passar.
O tempo pode até ir passando, como passou para Zacarias e como passou para Isabel, mas entenda uma coisa: Deus, Ele vai se levantar em nosso favor para nos dar vitória quando nós decidimos esperar, porque quando decidimos esperar, Deus, Ele decide fazer em meu favor e em seu favor, pois Deus não trabalha em meio à ansiedade. Quando o nosso coração está ansioso, quando nós queremos muito uma coisa que ela aconteça, Deus, Ele apenas fica no seu trono olhando para mim e para você e observando até quando nós iremos permanecer da mesma forma, queixando-se do momento e da circunstância. Mas Deus espera que eu e você acalmemos o nosso coração, porque quando há calmaria, quando nós entendemos que Deus agora Ele pode fazer na hora que Ele vai entender, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que governa, é Ele quem decide, é Ele quem faz. Quando nós entendemos isso, o nosso coração se deleita no Senhor, descansa no Senhor e apenas espera. E o esperar aqui não é acomodismo, não é se acomodar, mas é ter certeza de que há um Deus do céu que já pegou a nossa causa, já pegou a nossa história, já pegou a nossa situação, e Ele agora está trabalhando e está intervindo em nosso favor, para apenas chegar o momento de haver uma decisão dele sobre a nossa vida. Porque quando Ele disser e decidir ao nosso respeito, ninguém pode impedir o agir do Senhor em minha vida e em sua vida. Quando nós olhamos para essa história, uma história bonita do nascimento de João Batista, uma palavra que foi liberada pelo Senhor através de um anjo. Essa versão não diz, mas é uma versão em que eu estava meditando, que diz que o anjo Gabriel foi liberado pelo Senhor e o Senhor instruiu para que ele pudesse agora levar uma palavra para Zacarias. E quando esse anjo chega diante de Zacarias e traz uma palavra do Senhor a ele, Zacarias não entendeu, ele já logo ficou assustado, e o texto diz que ele ficou até temeroso, ficou um pouco com medo, assustado. Mas o Senhor traz uma palavra através do anjo dizendo: olha, porque a tua oração, Zacarias, foi ouvida, e a tua esposa dará à luz a um filho, e o seu nome será João. Quando nós observamos para esse texto e esse contexto, vamos observando que agora o Senhor estava preparando o caminho do Messias. O Senhor estava preparando agora alguém que haveria de nascer e iria anunciar a palavra do Senhor. Entenda uma coisa, que aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus me prometeu, servirá de bênção para outras pessoas. Se aquilo que Deus, ou que você tanto almeja, ou que Deus já te prometeu, não for servir de um canal de bênção para a vida de alguém, meu querido, eu vou agora te deixar um pouco triste. Talvez esqueça, a promessa não vai se cumprir, porque toda promessa de Deus ao nosso respeito é para que alguém seja abençoado. Pastor, não entendi, então eu vou te explicar. Se você está pedindo condições boas financeiras, Deus só vai te dar o dia que o seu coração estiver aberto para ser um abençoador para outras pessoas. Porque que bênção será essa que você não tem condição alguma de abrir o seu coração para abençoar alguém? Pastor, eu ainda não entendi, quero entender melhor. Talvez você é alguém que já entendeu o que é buscar o Senhor, servir ao Senhor. Quando você vai chegando a uma plenitude, a um momento em que você agora já consegue esperar com paciência no Senhor, você já aprendeu a lidar com as dificuldades, já aprendeu a lidar com as turbulências da vida, agora você já chegou a um nível espiritual, e não quer dizer que você é melhor do que o outro, mas você tem capacidade de abençoar alguém através dos ensinamentos de Jesus ao seu coração. Se você já entendeu isso, se você já aprendeu, só espera no Senhor, porque na hora certa Deus vai se levantar em seu favor para te dar a vitória. Mas precisamos viver uma vida de oração, precisamos buscar ao Senhor, precisamos manter uma vida de oração,
porque a vitória só virá quando nós estivermos tendo uma vida de oração. Zacarias e Isabel foi mencionado pelo Senhor, eles são homens íntegros e fiéis e justos. Deus nos chamou para vivermos nesse tempo, nessa geração de forma justa. Deus te chamou para ser justo, Deus te chamou para ser fiel, Deus te chamou para servi-lo na beleza da sua santidade, com seriedade, não estou dizendo para que você venha viver uma vida religiosa, não, eu tenho que ir na igreja todos os dias, eu tenho que participar de todas as atividades, eu tenho que fazer isso, aquilo. É bom estarmos juntos, unidos em irmãos, mas entenda uma coisa, o principal propósito de Cristo em nossas vidas é que venhamos entender que há um trabalhar dele em nós, e ele começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não começa nas nossas atitudes, mas começa no nosso interior. A água viva, rios de águas vivas começam a fluir dentro de nós, vai fluindo de cima a baixo, e vai permitindo que eu e você tenhamos atitudes e comportamentos de um homem íntegro e de uma mulher íntegra no Senhor, e que sabe de fato esperar no Senhor aquilo que de fato Deus já prometeu que haveria de fazer. Eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei qual é a promessa que você tanto espera no Senhor, mas é algo terrível quando nós não temos paciência em esperarmos o Senhor. Quando não temos paciência é muito difícil. Quando não sabemos esperar, a nossa boca fala primeiro do que o comportamento. A nossa boca ela começa a dizer coisas que por muitas vezes, se nós já tivéssemos aprendido sobre paciência, não iríamos abrir a boca para questionar e murmurar. Entendamos uma coisa, Deus ele quer nos dar vitória. Quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir. Mas entenda uma coisa, eu e você atrasamos por muitas vezes as bênçãos do Senhor, porque falamos muito, questionamos muito, murmuramos muito, falamos o que não deveríamos falar, questionamos o que não deveríamos questionar. Mas quando nós entendemos que podemos estar na fila, na espera da bênção, do milagre, para vivermos de forma silenciosa, apenas esperando com paciência, aguardando no Senhor, meu querido, não importa qual seja o momento em que houve a promessa na sua vida, não importa qual foi o ano que o Senhor te prometeu, se Ele te prometeu, a palavra está de pé, a promessa está de pé, vai se cumprir na sua vida. Mas há uma condição da palavra do Senhor se cumprir em nós, há uma condição de toda a palavra do Senhor liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida acontecer. Qual é a condição? Obediência, uma vida de obediência, uma vida íntegra diante do Senhor, e saber confiar no Senhor, porque quando eu espero no Senhor, eu apenas confio, e eu já sei, eu coloquei nos cuidados do Senhor. Eu não preciso ficar colocando e tirando, falando e refalando, não, eu coloco descanso, eu digo apenas, Senhor, está nas tuas mãos, está sob o controle do Senhor. Aqui o contexto fala sobre uma gravidez, sobre uma mulher que era estéril, mas eu não quero falar sobre gravidez, eu não quero falar sobre ter filhos, eu não quero falar sobre quem não tem, e agora o Senhor vai dar, não é sobre isso. Eu quero dizer sobre a sua vida nessa noite, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que independentemente qual seja a área da sua vida que esteja estéril, Deus tem o poder de fazer ter vida para a glória do nome dele. Talvez você esteja estéril em uma área da vida e diz, não vou prosperar aqui, não vou avançar aqui, não vou conseguir aqui. A palavra de Deus sobre a sua vida hoje é, vai haver vida, vai haver vida, vai haver algo novo, um recomeço, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Mas isso só acontece quando nós temos uma vida condicionada em obediência ao Senhor. Uma vida condicionada em obediência ao Senhor. Viva uma vida de obediência, custe o que custar. Não importa o quanto difícil esteja, quão difícil e complicado esteja, apenas continue firme no propósito. Apenas esteja firme na presença do Senhor. Não olhe para as circunstâncias e para a dificuldade. As dificuldades virão mesmo sobre nós. Talvez olhamos para a nossa vida e nós questionamos, está complicado. Eu não sei se nós estamos mais complicados ou se está mais difícil para nós que estamos aqui hoje que para quem está lá na Venezuela. Talvez você esteja questionando sobre coisas hoje aqui
E por muitas vezes, quando você levantou hoje, você questionou e disse: Senhor, eu não tenho o café que eu gostaria de tomar, eu não tenho o almoço que eu gostaria de ter, eu não gostaria de ter a janta que eu terei hoje. E lá na Venezuela, você já sabe como que está as situações, quantas pessoas perderam a sua vida, familiares, entes queridos. Entenda uma coisa, por mais que você pense que está difícil para você, há um Deus que está cuidando da sua vida, há um Deus que está cuidando da sua história. É necessário que eu e você tenhamos um coração grato e que consigamos entender que Deus já está trabalhando em nosso favor. Deus não para de trabalhar, Deus não dorme, Deus não cochila. É nós que por muitas vezes não entendemos que Deus tem um propósito para estabelecer em nós, mas esse propósito é necessário que haja um comprometimento e haja um alinhamento entre a minha vida, a sua vida, para com a pessoa do Senhor Jesus. Segundo lugar, o tempo e o nosso histórico nunca foi e nem será problema para Deus. O tempo e o nosso histórico nunca foi e nunca será problema para Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não quero entrar aqui em questões, não fico preso a essas questões teológicas, porque esse livro não é interessante para mim nem para você. O tempo de Deus e o nosso tempo. Mas entenda uma coisa, um dia para Deus, e isso sim eu preciso que você entenda, um dia para Deus é a mesma coisa que 1000 anos. 1000 anos para Deus é o mesmo que um dia. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Totalmente. Talvez você esteja vivendo um tempo em que você olha e diz assim: olha, eu não sei de forma alguma como lidar nesse tempo. Não sei como lidar. O nosso tempo é conhecido como Cronos, o de Deus é Kairos. Mas entenda uma coisa, o tempo de Deus não importa de forma teológica para mim e para você. O que importa é que Deus, quando Ele declara que vai fazer, está feito e ninguém pode impedir a sua palavra. Quando Deus, no decorrer da sua história, dos dias, dos momentos, dos anos, o Senhor vai dizendo para mim e para você: espera, confie, estou fazendo, estou trabalhando. Deus apenas espera que nós confiemos na sua palavra. O Senhor já tem liberado uma palavra bonita sobre a sua vida. Eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou trazer, eu vou redimir, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a história dele, eu vou mudar a história dela. Fique tranquilo, descansa. O Senhor apenas quer que nós tenhamos tranquilidade e esperamos nele, porque na hora certa Ele vai intervir. Não importa qual seja o tempo, passou 1 ano, passou 2, o propósito que nós estejamos vivendo no Senhor precisa permanecer de pé. A aliança que fizemos com o Senhor não pode ser interrompida. Pastor, o que é uma aliança interrompida? Uma aliança interrompida é quando hoje eu estou bem na presença do Senhor, aí amanhã eu deslizo, tudo se é cortado e é rompido e se inicia tudo do zero. Deus te chama para viver esse tempo na sua presença, onde o tempo não importa para Ele, onde o tempo, a história que você já viveu até aqui, não tem importância para o Senhor. Se você entender que há um Deus do céu que perdoa pecados, há um Deus do céu que ouve quando um coração se arrepende, se nós entendermos que há um Deus do céu misericordioso e que se levanta em nosso favor e permite que aquilo que nós vivemos até o dia de hoje seja lançado no mar de esquecimento, Ele já não se lembra mais daquilo que nós vivemos, e a partir de hoje nós começamos a viver uma vida nova, pois aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Meu querido, há um Deus do céu que é o nosso advogado justo, fiel, e quando Ele pleiteia a nossa causa, quando Ele compra a nossa causa, Ele apenas chega diante do juiz e diz: libera sobre ele, libera sobre ela a vitória, libera sobre ele, libera sobre ela a vitória, porque eu já dei vitória para ele, já dei vitória para ela na cruz do Calvário. Meu querido, se você tomar posse dessa palavra, hoje você vai sair daqui entendendo que há um tempo determinado sim para Deus fazer, há um momento sim, mas a história, a vida que você teve até aqui não impedirá o agir de Deus para a glória do nome dele, a fim de que você seja alcançado pelo seu favor. Viver uma vida com integridade e saber esperar. O tempo e a nossa história nunca foi e nem vai ser problema para Deus agir.
Jamais. É muito difícil o que eu estou vivendo. Para Deus isso não é nada. O problema que você está vivendo diante de Deus não é nada. É muito grande o meu problema, meu querido. Diante do seu problema, diante das suas dificuldades, há um Deus que está trabalhando. E a sua dificuldade, ela desaparece. A sua dificuldade desaparece quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que o nosso Deus, ele é grandioso. Um Deus grande que trabalha em favor dos seus filhos. Se você já é filho do Senhor, se você já tem o Senhor como o seu Senhor, entenda uma coisa, viva a vida cristã com fé, faça como Zacarias, que era íntegro, faça como Isabel, que era íntegra diante de Deus, que vivia uma vida de oração, uma vida justa diante de Deus, que vivia uma vida de integridade, e que agora o Senhor lhe traz uma promessa. O Senhor lhes traz uma promessa em um tempo em que Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. No verso de número 7, o texto diz sobre isso. Ela era estéril e o tempo já era avançado. Meu querido, talvez tudo possa estar sem vida, possa haver esterilidade em uma área da sua vida. Não importe o tempo que você já está lutando com esta causa, com essa situação. Os dois já tinham a idade avançada, o tempo avançado, mas o Senhor liberou uma palavra através do seu anjo dizendo: agora a partir de hoje haverá vida. A sua esposa terá um filho e no tempo certo eles irão apresentá-lo no altar do Senhor. Entenda uma coisa, no tempo certo, na hora certa, no momento de Deus, você vai apresentar diante de Deus a sua bênção. Você vai apresentar diante de Deus a sua bênção. Entenda isso, para a glória do nome do Senhor na sua vida, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. As bênçãos que o Senhor nos dá, e eu repito, é para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus, ele é louvado quando nós agora entregamos diante de Deus aquilo que nós recebemos das suas mãos, da sua parte. Entenda que agora Isabel, entenda que agora Zacarias, eles tinham uma missão. O filho eles haveriam de gerar, mas o filho era para o reino, era para que pessoas pudessem ser alcançadas, para que outros pudessem alcançar. Entenda que a sua vitória, que a bênção que o Senhor tem para você, não é para você, é para o reino. Quando você entender isso, o Senhor vai abrir as portas do céu, as comportas em seu favor, e nós iremos viver o milagre da parte do Senhor Jesus em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E quando o Senhor liberar uma palavra sobre a sua vida, ninguém vai poder impedir. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Ninguém poderá impedir. Mas eu quero repetir de novo, porque você precisa entender isso, porque tem gente que não alcança vitória porque não entende isso. As vitórias que vêm para nós e que estão travadas no mundo espiritual e ainda não alcançamos, é porque muitas vezes não entendemos que apenas o que Deus está nos dando é para abençoar a outros. É para ser um canal de bênção na vida de outro. João Batista seria aquele que iria anunciar Jesus. Isabel e Zacarias não tiveram um filho para ficar mimando ele. Ele cresceu no deserto. E ele só veio depois quando ele já tinha entendimento, para poder anunciar a respeito da palavra do Senhor. Às vezes nós queremos alcançar as bênçãos do Senhor e somos egoístas. E aí sabe o que Deus faz? Não permite que venhamos ter, porque não iremos saber usar o que ganhamos. Lembra de Ana, que também era estéril? Quando o Senhor libera uma palavra sobre a vida dela, que ela teria um filho, ela entendeu que ela poderia colocar no altar de Deus. Teve um filho, mas não foi para ela, foi para servir o reino. Entenda que Deus quer usar você, aquilo que Ele vai te dar, aquilo que Ele quer te dar, para alcançar o reino, alcançar pessoas. Se não for para alcançar pessoas, vou repetir, esquece. Não é Deus que é ruim, não é Deus que não tem palavra, porque Ele não é homem que grita, nem filho do homem que se arrependa. Uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida e sua vida está liberado. Deus não volta atrás em uma sua palavra quando há um coração obediente.
quando há um coração contrito e quebrantado. Pastor, mas Deus agora trouxe uma palavra para Isaías. Isaías foi lá e conversou com Ezequias, o rei Ezequias, e o rei Ezequias, ele haveria de morrer e não morreu. O Senhor deu mais 15 anos de vida sim, porque ele teve um coração alinhado com propósito, obediência. Se você tiver um coração alinhado com o Senhor, Deus não muda propósito, Deus não muda história, Deus apenas cumpre propósito na vida daquele que espera, na vida daquele que crê. Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada, mas Deus se revelou em favor daquela casa para dar-lhes vitória. Aleluia. O Senhor está trabalhando em seu favor. O Senhor está trabalhando em favor da sua casa, em favor da sua família. Não importa qual seja a sua dificuldade, Deus não se descansa. Deus não para no seu trabalho. Deus ainda continua de pé com a sua promessa. E na hora certa Ele vai se revelar em seu favor e vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Terceiro lugar, eu caminho para o final. No tempo certo, Deus tirará, removerá toda a vergonha diante das pessoas. No tempo certo, Deus tirará, removerá toda a vergonha diante das pessoas. Há alguns problemas que nós enfrentamos, há algumas situações que nós passamos em que as pessoas zombam e riem. Elas zombam mesmo de nós. Por exemplo, nós não temos filhos. O que a gente ouve pessoas questionando e dizendo, não está escrito. Zombando. Ouvimos tantas coisas. Por exemplo, Deus não dá filho para qualquer um. São coisas que a gente ouve. Por exemplo, Deus escolhe a dedo quem Ele vai dar filhos. São coisas que a gente ouve e a gente tem que ter maturidade para ouvir. Só que só sabe quem está sentindo ou sente algo quando você vive. Quando você sente na pele. Talvez para você isso não importa, não tem sentido nenhum. Isso que eu estou te falando. Mas quando a gente vive e quando a gente ouve, a gente só pede misericórdia para o Senhor e diz, Senhor, tende misericórdia porque não sabe o que fala. Tende misericórdia, Senhor. Ainda temos que ter um coração ainda amoroso e dizer, Senhor, ele ou ela não sabe o que está dizendo. Porque o Senhor dá filhos para tantas pessoas e elas colocam os filhos dentro de saco de lixo e apenas amarram, como fizeram esses dias. Deus não é um Deus covarde, Deus não é um Deus ruim. Deus não é um Deus maldoso. Deus não é um Deus perverso. Mas Ele apenas permite pessoas terem. Deus sabe o que faz. Em seu governo, as suas decisões são assertivas, são acertadas. Pastor, mas há vários históricos de gente que perdeu filhos. Perdeu porque agora o outro é melhor. Não. Deus é um Deus generoso e vai permanecer sempre fiel em todo o tempo. Ele trata-nos todos de forma igual. É o homem que é perverso e é ruim nas suas colocações. O homem é ruim, maldoso, na forma de falar. Uma pessoa agora ganha um bebê e diz lá na maternidade, eu não quero esse filho. Aí insistem com ele e eles dizem assim, tá bom, não tem problema. Aí pega o filho, o primeiro latão de lixo que encontra, joga o bebê ali e ali fica. Ou passa em cima de um rio, ele joga e tá tudo bem. Cada um vai lidar conforme a forma em que entender que deve lidar. Mas entendamos uma coisa, no tempo certo, Deus tirará, Deus removerá toda a vergonha diante das pessoas. Toda a nossa vergonha diante das pessoas. Pastor, eu não entendi nada, não estou falando sobre filho aqui, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Que cada um de nós temos situações e temos dificuldades e temos problemas. Temos situações que por muitas vezes nós enfrentamos vergonha. Talvez você sente vergonha da história que você está vivendo, da história que você já viveu. A mulher que já foi traída uma vez, duas vezes, quando olha para o seu histórico, diz, eu tenho vergonha da população. Os homens nem ficam com a mulher porque não tem a capacidade que a mulher tem de agora ficar com o marido que lhe traiu. O homem não tem essa capacidade, é por isso que os homens abandonam. Não é porque não quer a mulher, é porque não consegue ter a mesma visão que as mulheres têm.
Eu sei que cada um pensa de uma forma, mas aqui eu preciso dizer isso para você, para que você possa entender que cada um tem uma vergonha, sente uma vergonha e vai caminhar com a vergonha durante muito tempo. Agora vai ter vergonha de andar com uma mãozada na rua porque foi traído, porque foi envergonhado. É uma menina que engravida fora da hora, é um menino que se perde também, é um filho que vira homossexual, é uma menina que vira lésbica, são situações que vão acontecendo e que são vergonhosas diante da nossa vida e diante da sociedade. E agora nós olhamos e falamos: eu sirvo ao Senhor, meu filho não serve. Eu estou na casa de Deus e o meu filho está no mundo. Meu querido, mantenha-se de pé, mantenha na postura. Uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida vai permanecer de pé, vai continuar de pé. A sua casa pertence ao Senhor, a sua família é do Senhor Jesus. O inimigo não tem poder sobre a sua casa, não tem poder sobre a sua família. Uma palavra de Deus liberada em seu favor. Esquece, o inimigo não pode intervir, porque uma palavra de Deus liberada em nosso favor não pode ser irrevogada, porque ela é irrevogável. Pois agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém. Creia apenas que o Senhor está trabalhando em prol da sua vida, em prol da sua história. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. No tempo certo Deus tirará, removerá toda vergonha diante das pessoas. A vergonha que você já teve. Isabel ficou grávida. E a Bíblia diz que ela ficou, no verso 24, ela ficou durante 5 meses escondida. Tem gente aqui que hoje vai sair daqui grávido. Não estou falando de filhos. Se o Senhor quiser fazer, glória a Deus, amém. Mas entenda uma coisa. Vai ter gente aqui que vai sair daqui hoje com uma palavra profética sobre a sua vida. E ela vai germinar a vida da sua vida, do seu ventre. Ela vai germinar a vida do seu ventre. E você vai sair daqui hoje e apenas vai manter a sua boca fechadinha, caladinha. Faça como Isabel. Tem momentos que é momento de calar. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. Tem momentos que é momento de calar. Tem momentos que é momentos de falar. Tem momentos que é momentos de sorrir. Tem momentos que é momentos de chorar. Meu querido, talvez você tenha vivido até aqui chorando, lamentando, questionando diante do Senhor, e apenas o Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida, dizendo: eu irei permitir que você venha gerar. Esse terreno já não será mais um terreno infértil, não será mais infértil o seu ventre vai produzir, o seu ventre vai gerar, o seu ventre vai gerar filhos, a fim de que vidas sejam alcançada, meu querido, e toda vergonha vai embora. Aquilo que você tinha vergonha, você não terá mais vergonha. Assim como aconteceu com o povo de Deus, que foi para a Babilônia, e quando agora eles estavam voltando, agora quem estava vendo eles voltar de Babilônia dizia: grandes coisas tem feito o Senhor a estes, grandes coisas tem o Senhor feito a estes, grandes coisas tem feito o Senhor a estes. 70 anos de exílio, meu querido, eu não sei qual é o tempo que você tem vivido, não sei qual é o tempo que você tem passado, mas uma coisa eu digo para você: Deus está trabalhando em seu favor, em favor da sua história, da mesma forma como aconteceu com Isabel. Isabel ficou em sua casa durante um decorrer de 5 meses, e agora quando ela sai de casa, ela vai saindo da sua casa, ela vai ao encontro de Maria, e quando ela chega diante de Maria, ela vai conversar com Maria, e Maria também já estava grávida, e ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi movida pelo poder de Deus, ela foi renovada pelo Espírito Santo do Senhor. O menino começou a mexer no seu ventre, e ela disse para Maria: agraciada és tu também, mulher, agraciada és tu, mulher, agraciada é você, porque o Senhor visita o seu ventre também. Meu querido, quando o Senhor libera uma palavra ao nosso respeito, está liberada para a glória do seu nome. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu queria te fazer um convite no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não seja como Zacarias. Por favor, não seja como Zacarias. Ele era crente. Zacarias era crente.
Zacarias era sacerdote de Deus. E a Bíblia diz que ele foi colocar, acender incenso no altar. Quando ele chega ali, um anjo vai conversar com ele, vai bater um papo com ele, ele fica assustado. E quando esse cenário todo acontece, e o anjo lhe traz uma palavra, ele diz ao anjo da seguinte forma: como eu saberei que é o Senhor que está falando? Olha o que o Senhor fez. A partir dali ele ficou mudo. E até o bebê nascer ele não pôde falar nada mais. Não pôde mais falar nada. Meu querido, saia daqui nessa noite. Saia daqui nessa noite crendo nessa palavra. Apenas creia, não fale. Porque se você falar, se você murmurar, se você questionar, sabe o que vai acontecer? As bênçãos do Senhor serão interrompidas, como foram interrompidas na vida de Zacarias. Imagine só, 9 meses sem poder abrir a boca, sem poder falar. E quando o bebê nasce, sabe o que aconteceu? Eles iriam colocar um nome diferente. Nós vamos colocar um nome diferente, pronunciar o nome. E agora, Isabel diz, de forma alguma, o nome desse menino é João. O nome dele é João. Vamos perguntar ao pai. O pai não falava, estava mudo, não podia falar. E a Bíblia diz que quando chegaram diante dele, houve uma palavra liberada da parte de Deus a respeito da confirmação. O nome desse menino é João. Entenda uma coisa: o que Deus liberou sobre a sua vida hoje não lhe trará confusão nenhuma. Haverá confirmação de Deus. E é por isso que eu quero orar com você. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Essa palavra falou no seu coração. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar no nome de Jesus. Pastor, eu não estou gerando, eu não sei nem se irei gerar, porque já passou tanto tempo e eu não sei se essa palavra vai se cumprir na minha vida. Saia desse mundo de incredulidade no nome de Jesus. Saia desse mundo de incredulidade no nome de Jesus. Jesus hoje está liberando uma palavra sobre a sua vida, uma palavra profética sobre a sua vida. Quando Deus libera uma palavra em nosso favor, meu querido, ninguém pode impedir. Quando Deus decide fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus libera uma palavra em seu favor, está liberado, ninguém pode mudar essa palavra. Apenas creia na palavra que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Deus tem sobre a sua vida um tempo novo. É um tempo novo que Deus tem para você. É uma nova história que Deus tem para você. A história que Deus tem para você é bonita. A história que Deus tem para você é linda. Ah, meu filho, até que já foi terrível. Meu querido, a partir de hoje essa vida sua vai ficar no mar de esquecimento. E o Senhor vai te dar uma nova vida, uma vida bonita, uma nova história. Creia no poder dessa palavra. Viva ela e saia daqui crendo que Deus reservou esse dia para você. Um dia que Deus reservou para você se tornar vitorioso. Eu sei que a coisa mais difícil que tem é passar pelo processo do tempo. O processo do tempo ele é árduo. O processo do tempo nos faz chorar. O processo do tempo nos faz questionar. O processo do tempo nos leva à murmuração. O processo do tempo nos faz até mesmo questionar: onde está o meu Deus? Onde está o Senhor? O Senhor me abandonou. O processo do tempo nos leva a questionarmos, a fazermos grandes perguntas a respeito do que vai acontecer no futuro. Mas Deus está liberando uma palavra profética sobre você. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Você há de viver o que Deus sonhou para você. Você vai viver o que Deus sonhou para você. E o que Deus sonhou para você é bom, é perfeito, é agradável, é um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito para você. Deus manda dizer para uma pessoa aqui: o plano que Ele tem para você é perfeito. O plano que Ele tem para você é perfeito. Sabe o que é um plano perfeito? É um plano que não tem dúvida, não tem variação. É um plano que não dá errado. É um plano que vai acontecer justamente do jeitinho que Deus disse que vai acontecer. E a palavra de Deus sobre a sua vida é: há um plano perfeito sobre a sua vida. Há um plano perfeito. Há um plano perfeito. Há uma nova história. Há um novo tempo. Creia no poder, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
aleluia.